A primeira fase da vacinação de febre aftosa na Paraíba, que estava prevista para acontecer durante todo o mês de maio, foi adiada. Por precaução por causa do coronavírus, ela acontecerá agora de 1º a 30 de junho. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado. O Estado da Paraíba busca certificação de status de livre febre aftosa, sem vacinação. Essa meta pode ser alcançada, inclusive, em 2021. Hoje está em livre de febre aftosa, mas com vacinação. A certificação foi conquistada em 2014. O rebanho bovino da Paraíba é de 1 milhão de cabeças de gado. E a meta é ultrapassar esse total. A meta é ultrapassar 90% desse total. Em todo o mundo, os governos estão com muitas dificuldades e com preocupação redobrada. Vão retomando também aos poucos as atividades econômicas, mas sempre de olho nos níveis de contaminação. A partir de maio, começa a diminuir o isolamento obrigatório em Portugal, um país bastante atingido pelo coronavírus, onde foram registradas 760 mortes. É o que conta agora a paraibana Raíssa Luna, que mora em Lisboa e traz mais detalhes para a gente. Foi anunciada essa semana que será a última renovação de estado de emergência aqui em Portugal. Esse estado de emergência, no caso, durará até 2 de maio. E dia 28 de abril será feito novas pesquisas epidemiológicas para analisar a situação do país frente ao coronavírus, todos os possíveis casos, toda a gravidade da situação, para saber quais medidas serão abrandadas. O primeiro-ministro se pronunciou, o presidente também se pronunciou, dizendo que as medidas serão abrandadas gradualmente até que se volte à rotina normal. A rotina normal, assim como era em fevereiro, antes dessa quarentena, só vai ser possível depois da vacina. Porém, as medidas aqui, como eram mais severas, em termos de quarentena obrigatória, a ponto de ser crime de desobediência, a furar essa quarentena, desrespeitar as medidas protetivas. Então, há uma esperança de que realmente a situação melhore em termos da liberdade, do ir e vir. Alguns serviços que estavam desativados, que só permaneceram realmente os serviços essenciais durante esse tempo. Alguns serviços que foram desativados, que reativem agora. O primeiro-ministro disse que haverá um incentivo à economia. E, desse modo, alguns serviços vão sendo gradualmente ativados. Aqui eu conseguia sair, mas com uma autorização, porque era para trabalho. O meu trabalho aqui foi considerado um dos trabalhos essenciais, porque aqui eu sou estudante, mas para me manter, eu comecei a trabalhar como cuidadora de idosos. Então, como é considerado essencial, como um trabalho que não pode parar, permaneci trabalhando, mas com a autorização para transitar de um concelho para o outro. Aqui se chama concelho, mas era a região metropolitana de Lisboa, as cidades circunvizinhas. Os números de Portugal foram muito positivos em comparação aos outros países da Europa. As medidas foram bem restritivas, mas fomos muito poupados em relação ao coronavírus. Hoje são cerca de 20 mil casos confirmados aqui. O mês de maio, aqui para Portugal, é um mês muito especial e de festividades por causa da aparição de Fátima, o milagre de Fátima, como aqui é chamado. Então há muitas festividades, mas até isso o governo já conversou com a Igreja Católica e estão vendo como será comemorado as festividades de maio. Voltando aqui para Paraíba, pesquisadores do Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da UFPB desenvolveram uma plataforma que permite acompanhar a evolução do coronavírus na Paraíba. A gente vai mostrar aqui a funcionalidade dessa plataforma criada na Universidade Federal da Paraíba. Aqui na tela você vê nessa plataforma a interface, você mostra aí, escolhe as cidades que deseja fazer a consulta, pode filtrar os dados pelos confirmados, recuperados e óbitos. Nós temos aqui os ativos, os confirmados, os recuperados 116, os óbitos 39. A atualização ocorreu ontem. A gente vai subir aqui um pouquinho. Tem a série temporal dos municípios selecionados. Você vê aí que nós selecionamos Paraíba, que é o estado, João Pessoa, que é essa curva em amarelo, também mostrando aí a evolução dos casos. Do outro lado aqui, tem os casos confirmados em vermelho,
recuperados no azul e os óbitos marcados em preto ainda estão, o preto ali está bem abaixo, que se mantenha assim, se Deus quiser, não cresça mais esses números dos óbitos. E a gente vai fazendo a evolução, o acompanhamento por esses gráficos. E aqui tem o mapa também por cidades. Vou diminuir só um pouco o mapa aqui para mostrar o estado da Paraíba todo, né? Tem essas áreas onde estão em amarelo e essas áreas com destaque mais laranja são exatamente Campina Grande e João Pessoa, onde tem os maiores números de casos confirmados da Covid-19, o novo coronavírus. E aqui do lado tem uma grade aqui com a tabela toda dos casos confirmados por municípios. Você vê o destaque aí para João Pessoa com 205, Santa Rita 24, logo em seguida Campina Grande com 20, Cabedelo com 12, Bahia com 9. Chama a atenção aqui a região metropolitana de João Pessoa, que já ultrapassa aí a casa dos 250, mais ou menos, 240 por aí, na região metropolitana de João Pessoa. Esse trabalho foi desenvolvido pela Secretaria, aliás, pela Universidade Federal da Paraíba. E você pode fazer esse acesso e selecionar, filtrar exatamente os casos de acordo com os municípios que você quer ver. E mais de 20 milhões de pessoas sacaram na semana passada a primeira parcela do auxílio emergencial do governo federal. Com isso, garantiram pelo menos R$ 600 em suas contas bancárias. O número leva em conta inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que é público, específico do Boa Família, e que começou a receber repasses de mais de 15 bilhões de reais, além de mais de 9 bilhões de trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS. A estimativa é que das 3 parcelas do governo cheguem a quase 70 milhões de brasileiros. O auxílio emergencial tem valores que vão de R$ 600 a R$ 1.800, recursos já sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro como enfrentamento aos efeitos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, em parceria com a Confederação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura, elaborou estimativas de impacto na renda básica da agricultura familiar. O auxílio emergencial no valor de R$ 600 será pago durante 3 meses durante a pandemia de Covid-19. As pessoas têm que preencher os critérios estabelecidos por lei e na Paraíba, segundo esse estudo, serão quase 430 mil agricultores familiares que serão atendidos pelo auxílio emergencial. Vamos ver aqui na tela esse trabalho do DIEESE, juntamente com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Tem aí o total do estabelecimento de agricultura familiares, 125.489, isso na Paraíba. Estabelecimentos com valor de produção mensal de até R$ 3.000 chegam a 118.915. Estabelecimentos sem valor de produção, 3.450. Tem ainda 122.365 estabelecimentos sem valor de produção ou com valor de produção até R$ 3.000. Outras receitas, 65.036. Estabelecimentos sem valor de produção, 57.329. Isso aqui com pessoas indiretamente beneficiadas nesses núcleos. Temos aí 57.300 estabelecimentos, famílias diretamente beneficiadas, 143 mil pessoas ocupadas com estabelecimento de agriculturas familiares e 229.300 pessoas indiretamente beneficiadas. A gente faz uma pausa no Correio Debate. Na volta, a gente traz boa notícia. O governo federal abre edital para a construção do ramal Piancó da transposição do São Francisco, que deve beneficiar mais de 1 milhão de paraibanos. E o Tribunal de Contas lança uma plataforma que permite a cotação de preços para compras por gestores públicos. A nova ferramenta pode evitar sobrepreço, superfaturamento e sem época de gasto sem licitação por conta da calamidade pública. Vamos ao intervalo, a gente volta já.